Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus amados e minhas amadas, a mais um vídeo aqui no nosso canal Restaurando Vidas. Hoje nós vamos falar sobre eu oro, mas a restauração não acontece. Então hoje nós vamos ver que a restauração acontece sim, e ela está na Bíblia. E Deus fala para você confiar. Ele diz para você acreditar, porque Ele restaurará. Então, se você já gostou desse tema, tá ansioso para saber o que Deus fala para você, aproveita, deixa seu like, ativa o sininho de notificação, se inscreva nesse canal, entendeu? Compartilha nas suas redes sociais para outras pessoas também, poderem assistir esse vídeo, e que eles possam restaurar seus casamentos e as suas vidas, Então, vamos lá ver o que Deus está falando pra gente? É dessa forma. Aqui em 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Olha o que Deus está falando, Ele vai restaurar, Ele vai confirmar e Ele vai nos fortalecer. Então, se você acha que você tem orado a Deus, eu tenho jejuado, eu tenho feito propósitos e nada, eu não vejo nada acontecer, continua firme. As palavras de Deus estão dizendo aqui para você, continua firme, porque Ele fará. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, restaurará, confirmará. Ele fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Olha só. Então, além de tudo isso, Ele te colocará num firme alicerce. Em Jeremias 31:25, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então, Ele vai te restaurar e Ele vai te saciar. Você diz que está cansado, que você não aguenta mais, que você está fraco, não consegue mais lutar, não consegue mais buscar a Deus. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo. Eu dobro meus joelhos, as lágrimas caem, mas eu não consigo mais falar nada com Deus. Meu coração está abafado. Mas Ele restaurará o exausto. Ele saciará o enfraquecido. Confia, meus amados, não percam suas forças. Vou continuar te dando mais forças. Em Salmos 83 diz assim: restaura-nos, ó Deus, faze-nos resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. O salmista está clamando a Deus para ser restaurado. Salmos 51:12: devolva-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito pronto a obedecer. É dessa forma que nós devemos orar. Esse Salmo 51, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Porque foi o Salmo de Davi, quando ele pediu misericórdia a Deus por ter falhado contra Deus, Quando ele pecou contra Deus, quando ele olhou para Betseba, quando ele se apaixonou por Betseba, que não era uma mulher para ele, era uma mulher casada. Então ele cometeu o pecado do adultério e foi cometendo um pecado atrás do outro até a sua mente abrir e ele reconhecer todos os seus erros. E aí ele vai para os pés do Senhor, ele reconhece seus erros, reconhece que pecou contra Deus e Deus perdoa. Aí às vezes você diz assim, Deus não é isso que Deus quer para a minha vida. Ainda que você tenha feito escolhas erradas, é isso que Deus quer para a sua vida. E Ele vai te ajudar a consertar. Mas primeiro você precisa dar o primeiro passo. Aí você fala, não,
Deus não vai restaurar meu casamento, né? Eu tô na segunda aliança. Você sabia disso antes? Não, né? Você tá sabendo agora. Porque agora você tá limpo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Porque agora você conhece Jesus. Porque agora você conhece esse Deus maravilhoso que transforma a nossa vida, que muda tudo. Então agora você está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora você conhece a Deus. Então busque a Deus de todo o seu coração, que Ele fará. Aí agora você diz para mim, mas eu estou orando, eu conheço a Deus, eu estou na primeira aliança, eu estou na segunda, eu não sei em qual aliança que eu estou, mas eu estou aqui buscando a Deus. Nada está acontecendo. Então vamos lá. Você está buscando a Deus em benefício próprio ou você está buscando a Deus pelo seu casamento, pelo seu cônjuge? Porque às vezes a gente fala assim, a culpa não é minha, a culpa é dele. A culpa é dessa mulher que entrou na vida dele, ou desse homem que entrou na vida da minha mulher e virou a cabeça dela. E a sua culpa? Você não é culpado? Você não errou? Você fez tudo certinho? Olha, por muito tempo eu fiz essas mesmas perguntas, essas mesmas acusações. Eu dizia que eu não tinha errado. Eu achava que eu cometi estresse pela pressão que eu estava tendo, mas que eu era uma excelente esposa. Eu não tinha erros. Eu era tudo de bom. E eu ficava me questionando, perguntando para o meu marido o que foi que aconteceu, por que a gente se separou, o que tinha acontecido que eu não conseguia compreender. E ele falava, não sei, a gente se perdeu no meio do caminho e tal, não sei o que. E aquilo ali para mim não bastava, não era a explicação que eu queria ouvir. E eu falava, por que você deixou de me amar? Por que você está amando outra pessoa? Não sei, aconteceu e tal, e aquilo não me satisfazia. E eu ficava acusando de que ele era o errado. Até que eu comecei a orar de outra forma. Eu estava tão cansada que eu comecei a orar diferente. Eu comecei a orar para que Deus fizesse a vontade dele, porque eu já não aguentava mais de tanta coisa na minha cabeça que eu não aguentava mais. Eu não aguentava sofrimento, não aguentava essa humilhação. Eu queria que tudo isso acabasse. Então eu orava para Deus, para que Deus fizesse a vontade dele, não a minha. A minha vontade era a restauração do meu casamento. Mas se a vontade de Deus fosse meu casamento não ser mais restaurado e que eu ficasse sozinha, que Deus cumprisse a sua vontade. Porém, se a vontade do Senhor era que eu ficasse sozinha, eu tinha que fazer cumprir o que ele falou na palavra. E a palavra de Deus disse para mim, quando eu casei, até a morte os separe. Então eu falei, eu não sei como o Senhor vai fazer. Ou se sou eu, ou é o meu marido que vai morrer. Ou o Senhor vai ter que me convencer que eu tenho que me separar. Que eu tenho que me divorciar. Mas eu não aceito perder para o diabo. O diabo não faz parte da minha vida. O diabo não domina a minha vida, a minha casa. O diabo está repreendido aqui dentro da minha casa. Então eu não aceito que ele se levante aqui e permaneça aqui dentro. A palavra de Deus diz que por um caminho o inimigo virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti. Então ele não poderia permanecer aqui dentro da minha casa, mandando na minha casa. Então eu queria uma resposta do Senhor. E comecei a orar dessa forma, comecei a jejuar, mesmo eu não querendo mais. Mas eu queria que se cumprisse a vontade de Deus e não mais o meu querer.
E eu também não queria mais a restauração. E comecei a orar para que Deus fizesse a vontade dele. Até que meu marido começou a ser tocado. E pediu para voltar. Ele queria restaurar o nosso casamento. Só que como ele não saiu de casa, ele não estava mudado. E eu tive um bom trabalho pela frente. Mas o inimigo se desesperou. E cometeu um erro. Como todos que se desesperam. O inimigo também se desespera e comete erros. E ele cometeu um erro. Né? Lógico, com a ajuda de Deus. Porque eu continuei orando, eu continuei buscando. E a OM ligou pro meu marido, dizendo que eu estava ligando para ela, que eu estava mandando mensagens, que eu estava falando um monte de coisas para ela e que ela queria meu número, que ele confirmasse meu número para que ela pudesse mostrar para ele que eu tinha feito tudo aquilo e que eu estava perturbando o juízo dela. E aí ele me ligou desesperado. Por que eu estava fazendo isso? Só que eu não tinha ligado para ninguém. Eu sofri muito. Eu li todas as mensagens dele, mas eu não tinha ligado pra ninguém. E esse foi o erro que o inimigo cometeu. E ele percebeu. Ele acreditou em mim. E ali ele falou: agora eu vejo o inimigo trabalhando na vida dela e na minha também. E eu falava isso pra ele o tempo todo. Que era o inimigo, que era o inimigo. E ele dizia que não. Tudo vocês falam que é o inimigo. Tudo você fica falando que é o diabo. O diabo não tem culpa de tudo. Eu fiz porque eu quis. Pois ele viu que o diabo teve culpa também. É lógico que a personalidade dele, né, que já era um garanhão na época, né, no passado, aquela coisa toda, ajudou bastante para que ele contribuísse com isso, né? Principalmente porque o diabo deu outra pernada nele. Que quando a gente casou, ele falou: eu estou totalmente satisfeito com a mulher que eu amo, que foi a mulher que eu amei a minha vida inteira, né? E isso, o inimigo agora não vai mexer mais comigo com relação à mulher, porque agora eu conheço as estratégias dele. Eu ainda falei para ele: não subestime o inimigo. E ele subestimou. Então, e o inimigo provou a ele que ele não é forte. E ele teve que se render aos pés do Senhor, novamente. E é dessa forma. É nos pés do Senhor que nós vamos conseguir todas as coisas. A gente não consegue nada fora da presença de Deus. Então, creia. Fique na presença do Senhor. Permaneça firme. Se você está cansado, se você está sendo oprimido, se você está doendo, se você não aguenta mais, continua crendo. Deus vai fazer acontecer. Então não importa o que você faça. Você tem o livre-arbítrio. Mas se você voltar para os pés do Senhor, Deus vai provar para você que Ele estava certo. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Não é verdade? É dessa forma. Então faça a vontade do Pai. Ore a Deus, entendeu? Se coloque nos pés do Senhor. Para de ficar querendo fazer conforme a sua vontade. Para de pedir em benefício próprio. Eu quero minha restauração, eu quero meu casamento de volta, eu quero meu marido de volta, eu quero tudo de volta, porque não está dando certo. Senhor, o que você fez? Por que meu marido saiu de casa? Por que está assim? Por que está assado? Esquece tudo isso. Ora corretamente. Senhor, eu não quero que se cumpra a minha vontade na minha vida, mas sim a sua vontade na minha vida. Toca no meu marido, toca nessa OM, toca, Senhor, para que as escamas dos olhos dele venham cair, eles venham ver a verdade, venham ver que eles estão seguindo a Balaão, estão botando sua vida nas mãos de Baal. Então, Senhor, retira da vida deles isso, retira, faça, Senhor, com que a visão do meu marido se abra,
que a visão dessa OM se abra, para que ela veja que ela está intervindo na sua casa, na promessa do Senhor, e que ela está sendo usada pelo inimigo para me atingir, para me destruir, para destruir a minha vida, destruir meu casamento, destruir o meu lar. Coloque na vida dela uma pessoa livre, desimpedida, para que ela construa uma nova família, uma família verdadeira, uma família com base para ela, mas que o meu marido seja liberto para viver a vida dele como lhe convém viver. Então, Senhor, guia os passos do meu marido, guia os meus passos também. Prepara-nos, Senhor, diante de Ti, para que nossos votos sejam renovados, para que a mente do meu marido esteja aberta a receber da Sua palavra. Quebra, Senhor, o coração dele, aquele coração de pedra. Coloca, Senhor, um coração de carne no lugar, para que ele venha ter os sentimentos verdadeiros, não somente por mim, mas por Ti. Que ele venha Te buscar em primeiro lugar, que Tu esteja em primeiro lugar na vida do meu marido, para que tudo na nossa vida seja direcionado e caminhado segundo a Tua vontade e o Teu querer. E eu não vou continuar orando, porque senão a gente vai botar um vídeo imenso aqui, né? Mas, amados, é dessa forma que você tem que orar. Esse foi só o primeiro segmento, para que você venha entender a forma correta de se orar. E descansa o seu coração. Não busque saber nada do seu marido, não busque saber nada da sua esposa. E se eles ainda vierem na sua casa com o AOM, né, com o OH, buscar as crianças ou fazer alguma outra coisa, não olhe para as circunstâncias. Leve aos pés do Senhor e mostre para o Senhor as humilhações que você está passando e para o Senhor te justificar. E você permaneça calado. O calado sempre vence e Deus justifica os humilhados. Então, se prepare diante do Senhor, tá bom? Fica com essa palavra, que essa palavra edifique o seu coração e que a sua vida seja direcionada na presença de Deus. Fica com Deus. Um grande beijo por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. E se tiver algum tema que você queira assistir aqui no canal, deixa uma hashtag aqui nos comentários. Vou adorar fazer um vídeo especialmente para você. Tchau, tchau.